Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja presente no coração de cada um de vocês. Retornando, eu vou falar um pouquinho da consciência, através da psicologia consciencial, ou seja, aquela psicologia que faz olhar para dentro de você. Hoje em dia, como nós podemos saber, a gente sabe, na verdade, né, que Divaldo Pereira Franco e o seu mentor espiritual, que é Joana de Ângeles, eles dedicaram vários conjuntos de livros sobre a parte psicológica do ser humano. Se as pessoas começarem a adotar uma leitura firme e estudar aqueles livros psicológicos, as séries psicológicas de Joana de Ângeles, certeza absoluta que ela vai sentir uma grande diferença. Por que eu falo isso? Porque eu mesmo senti uma grande diferença. E ainda mais, não foi só de Joana de Ângeles, não. Também tem o do Espírito Honório, que é psicografado pelo médium Afro Stefanini II. Ou seja, lá tem um livro chamado Eu, Espírito Imortal. Esse livro é excelente, falando antropologicamente, fala da consciência, fala do ser essencial que nós somos, né? Espíritos imortais, filhos de Deus, aprendiz da vida. E o que acontece? Na psicologia consciencial, existem em nós o ego, existem em nós também o self, que é o ser essencial, o corpo espiritual, que todo mundo sabe que é o perispírito. O que nós devemos fazer? Devemos sempre nos auto-observar para podermos não cair, como se diz, no joguete do nosso próprio ego. Quem fala aqui é o ego. Quem está falando aqui é o ego. Ainda não sou o ser essencial, o ser de luz mesmo, pleno, do que nós somos feitos, né? Que é a essência divina. Ainda não sou. Mas caiba a mim, aos poucos, estudando, trabalhando intimamente, tendo autoconhecimento de mim mesmo, tendo as escolhas certas, fazendo leituras, estudos. Tudo isso influencia na mudança do nosso ego para a união com o nosso ser essencial, que é divino. E o que acontece depois que se une? Vem a plenitude. Não é que você não vai reencarnar, mas vem uma plenitude já, vamos botar aí, a nível um pouquinho assim de Divaldo Franco, você já vai começar a conseguir entender e amar o seu próximo. Coisa que ainda eu creio que eu estou bastante distante, né? Mas é perseverando, é tendo força de vontade, que é a fé verdadeira, né? Tendo consciência de si mesmo, de que você é um ser pertencente do universo, de que um dia você vai desencarnar e é apenas o corpo que vai ficar. Você, que é a energia que anima este corpo aí, jamais se dissipará. Você continuará a viver infinitamente, ou seja, você, nós, todos nós somos imortais. E o que acontece? Deus, ele é o único eterno. Por que eterno? Porque eterno é dado a aquele que sempre existiu. Ou seja, no caso Deus, né? E jamais deixará de existir. A gente chegou a um ponto que fomos criados a dado momento por Deus. E o que acontece nesse inteirinho de tempo? A gente passa a ser imortal, de imortalidade a gente já não tem como se fala, acabar. Somos uma energia contínua. Somos o ser essencial. Somos divinos. Mestre Jesus mesmo falou, sois preciosos. Trocaria reinos inteiros por ti. Porque ele sabe do nosso valor. Nós estamos ligados a Deus e Deus está ligado a nós. Ou seja, nós temos que nos sintonizarmos com Deus como uma rádio. Deus, ele já sabe de tudo, já está em nós, ele sabe de todos os nossos sentimentos, pensamentos. É um todo, ele abraça o todo. É um arquétipo primordial, Deus. Então, a gente ligado a Deus, todos nós ligados a Deus, automaticamente nós somos ligados um ao outro. Somos ligados ao nosso próximo.
Por isso que todos nós somos irmãos. Somos feitos da mesma matéria orgânica. Somos feitos da mesma energia, da mesma essência que é Deus. Imagem e semelhança, mas em essência divina. E não em corpo, carne e osso, que nem é um Deus antropomórfico, que tem muitos que pensam que é, né? Mas não é dessa maneira. Deus é 1000 vezes infinitamente mais do que isso. Ainda não temos noção, ainda as verdades virão à tona aos poucos. Quanto maior o seu grau de evolução, de intelecto moral, mais você vai descobrindo outras verdades. Mas existe a única verdade que a gente sabe, que é Deus, amor. Essas são as verdades mais puras que tem. Mas eu falo no decorrer do conhecimento, né? Você vai adquirindo verdades em cima de verdades. E aí vai evoluindo. E o princípio dessa evolução consiste na psicologia consciencial de nos avaliarmos sempre, nos controlando, nos autodominando, nos autotransformando. Pode ter certeza, meus amigos, que um dia todos nós, fatalmente, seremos felizes. E agradecemos sempre a Deus por ainda acordar e ver o teto do nosso quarto, estar ainda presente, podendo trabalhar na seara que Ele designou a todos nós, principalmente na parte interna do nosso próprio ser. Sejamos conscientes, sejamos perseverantes, raciocinemos sobre Jesus. Jesus sempre mostrou o lado interno de cada ser humano, quando falava: o reino de Deus não vem de aparências exteriores, o reino de Deus se encontra dentro de vós. Vós sois deuses. Jesus sempre mencionou coisas internas para todos, mas muitos não entendiam ainda naquela época. As parábolas ele também cita. Tudo é um resumo de uma mudança interna, de observar principalmente os seus pensamentos, porque tudo começa daí. Está na hora de começar a burilar daí, dos pensamentos. Quando conseguirmos atingir algum grau, você começa a perceber que está melhorando, está mudando. Claro que não vai ser um salto. A evolução ela é demorada, vai levar várias reencarnações, mas uma hora todos nós nos libertaremos da carne. Toda hora um dia chegaremos a ser espíritos plenos, puros, não precisando reencarnar. Aí virá outra etapa de evolução, como dizem os espíritos. Pois bem, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a cada um daqueles que visualizar este vídeo. Deixe seu like se for possível e que assim seja, meus irmãos. Muita paz para com todos.